Ô Ale, por que é que você separou o primeiro do segundo tempo? O que é que tem de bom se tirar daqui para o restante dos jogos nessa temporada, para principalmente esse jogo lá na Argentina no meio de semana? Você viu aqui que o Atlético vai conseguir tirar de aproveito, porque foi muita coisa não, hein, Ale? Eu gostei do primeiro tempo, né? O primeiro tempo ali, você vê, o futebol é muito louco, né? O Edenilson, ele tava sendo esculachado pela torcida do Grêmio, tava assim, dos caras colocar ele para fora do clube, ninguém aguentava mais ele. O Mano colocou o Edenilson hoje para jogar, porque ele entendeu que a pressão era muito grande, e aí seria importante ter os caras mais experi para sair jogando, para suportar esse momento. Por isso que o Edenilson jogou, ele não ia jogar, ele não é normalmente titular desse time do Grêmio, e acaba fazendo um gol que muda um pouco a história do jogo, né? Porque o Grêmio veio só para se defender, para jogar em função dessa bola parada aí, de um eventual contra-ataque que nem aconteceu, mas principalmente da bola parada e da marcação. E quando o Atlético faz um gol, e aliás não é um gol, como disse o Caixa, né? Um golaço, né? Um gol antológico, um gol incrível, maravilhoso, o gol mais bonito da rodada e um dos mais bonitos do campeonato. Dá a impressão que o pior já passou, porque no segundo tempo o Grêmio vai ter que se abrir mais, vai ter que vir para cima, e o Atlético, que para mim fez um bom primeiro tempo, poderia se aproveitar disso. E aí sai esse lance que não deu para entender a marcação do Arana. Normalmente, o que eu falo com relação à marcação da bola parada, que a mão é o olho, né? Então você tá com a mão no cara e tá olhando a bola. Tá com a mão no cara para você sentir onde tá o cara que você tem que marcar. Então a mão é o olho. Você não tira a mão do cara, mas também olha para a bola. E ali o Arana se atrapalhou e o Edenilson foi mais esperto. Faz um gol que vira um combustível pro Grêmio, né? A igualdade, sem dúvida, era a maior motivação que o Grêmio poderia ter. O jogo no segundo tempo já fica com uma outra cara. Sai uma nova bola parada, o segundo escanteio, e aí também uma confusão. O Balbuena entra com liberdade. É uma defesa. Claro que a bola parada não é só responsabilidade dos defensores, é de todo mundo. E é uma coisa que tem que ser treinada, né? Exaustivamente, fechar um setor, marcar individual, e aí o Balbuena, que eu acho até que estava com o Ivan Romano na marcação, consegue um espaço ali para fazer o segundo gol, e aí vem o desespero, aí vem a situação mais complicada, ele começa a mexer no time, né? Ele começa a modificar, e aí aquela transação que estava tão boa, né? Renier, Hulk, o Coelho, o Scarpa, o Alexander já perde um pouco do sentido. O Rony, sem espaço para explodir, sem espaço para atacar, ele não funciona. Já não está funcionando com espaço, você imagina sem. E a defesa toda do Grêmio estava lá embaixo, grudada no Volpi. Então o Rony perde um pouco do sentido, sabe? Daí tem a expulsão, você fala assim, agora com um a mais vai. Mas tem que ter a cabeça no lugar. Aí o Coelho pega e pisa no cara. Na sequência, já pisa no cara. Coelho que é habilidoso, é rápido, tá fazendo uma boa temporada, muito melhor do que ele praticou lá no Furacão, onde a torcida não gostava dele. Então tem suas qualidades, tem características importantes. Mas se ele fosse habilidoso, rápido e pensasse, ele estava na seleção da Argentina. Porque ele precisa ter a cabeça no lugar, precisa tomar melhores decisões, sabe? Precisa controlar um pouquinho as ações, coisa que não aconteceu. E aí depois ele foi mexendo, aí o time já estava completamente desfigurado. O Júnior Santos foi uma aposta gigante do Atlético. Foi a maior contratação do Atlético para essa temporada. Artilheiro da Libertadores, super campeão com o Botafogo. Antes de se machucar, era titular do Botafogo. E aí entrou Almada e Luiz Henrique, nem que ele fosse né? Ele ia ficar sentado na casinha mesmo, mas foi um cara que fez uma temporada de 24 muito forte. Estava sendo disputado por outros times, mas veio para cá e não aconteceu. Chegou logo de cara, foi jogar, se machucou, depois demorou para voltar, para se condicionar, perdeu a confiança e realmente não jogou ainda no Atlético. Ele ainda não conseguiu jogar. Então o segundo tempo foi desastroso. O resultado horroroso. O resultado foi muito pior do que a atuação.
principalmente no primeiro tempo. Acho que se o Cuca tiver a cabeça no lugar, o Alexander e o Renier não saem do time. Não sai do time. Aí com o Saravia na direita, tomara, né, que o Lianco volte o quanto antes, né? A gente não sabe quando, mas é uma liderança. Vamos ver. Tudo bem, a defesa teve problemas, mas não jogou o Lianco, que é o melhor jogador da defesa, e não jogou o Saravia, que demorou para ser titular, mas que faz muita falta, porque o Natanael, depois que perdeu a posição e teve que jogar, ele caiu muito, mas muito. O Arana, nem de longe, aquele Arana que todo mundo aprendeu a admirar, que sabe que jogava muito. O Alonso já não é o Alonso faz muito tempo, né? Então você tem problemas defensivos. Mas vou te falar que do meio para frente ali, o time no primeiro tempo fez coisas que eu não tinha visto ainda nessa temporada.